Bom dia, crianças, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Mais uma semana, essa semana muito alegre, a Semana da Criança. Quarta-feira, dia 12, o seu dia. Vamos estar orando e que Deus abençoe as nossas crianças em todo o Brasil. Então vamos começar nossa aulinha hoje, cantando nossa música, nossa aula vai começar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar? Orar é falar com Deus. Vamos falar com Deus. E no final, onde você estiver, diga amém, concordando com a nossa oração, tá bom? Oremos então. Ó nosso Deus, ó nosso Pai maravilhoso, queremos, Senhor, te louvar nesta manhã, por mais uma semana iniciando, pelo teu amor, cuidado do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, agradecemos por todas as bênçãos, pedimos que o Senhor abençoe nossa aulinha que começa agora. Cuida de nossas crianças, Senhor, nessa semana muito especial, a Semana da Criança. Ó Pai, abençoe as nossas crianças, aquelas que estão doentes, que o Senhor ajude que elas fiquem bem, aquelas que estão tristes, que venham se alegrar, as que estão passando necessidade, Senhor, cuide, Senhor, abençoe cada família, ó Pai, fica conosco, abençoa a nossa aula, nós te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador, amém. Amém, crianças, e graças a Deus, né? Como é tão bom falar com o nosso Deus. Agora vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, não é? Vamos cantar a mesma música da semana passada. Poderoso, maravilhoso. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é o Senhor, digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Como é tão bom saber, não é, crianças, que o nosso Deus, Ele é digno de louvor. Como é bom adorar o nosso Deus, como é bom cantar louvores ao Senhor. Graças a Deus. Agora vamos cantar outra música que nós estamos aprendendo. Eu acho que vocês já sabem, não é? Essa música que nós estamos aprendendo. Passo a passo, quero ir com Cristo. Vamos cantar? Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo. Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo, bem juntinho a Cristo. E como é bom, crianças, passo a passo com Jesus, cada dia, cada momento, cada segundo. Oh, que companhia maravilhosa! Era o Senhor Jesus, o nosso melhor amigo. Oh, crianças, mas, para nós termos essa companhia, nós precisamos estar escutando e também obedecendo. Precisamos escutar e obedecer, para que o nosso Deus possa se alegrar com as nossas atitudes, não é verdade? Então vamos cantar mais esse.
Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. E só Ele, não é, crianças? Só Ele pode nos defender. Só Ele pode nos dar vitória. Graças a Deus. Crianças, agora nós vamos lembrar, recordar o pedacinho que nós já aprendemos há muito tempo, não é? Ora, 3 semanas estudando esse pedacinho. Eu sei que vocês já sabem de cor o nosso pedacinho maravilhoso que fala sobre missões. Vamos então? Vamos aí falando, onde você estiver, fale comigo. Marcos 16, 15. O que foi que Jesus falou? Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E vocês estão fazendo isso? Vocês estão indo? Você que já aceitou Jesus no coração, você está indo lá na sua vizinhança? Você está falando para os seus coleguinhas que Jesus é o melhor amigo, o Salvador, que um dia Ele morreu lá na cruz para nos salvar? Ou não está ainda? Então comece essa semana, a semana especial, semana da criança, você pode fazer isso. Ofereça o melhor presente para os seus amiguinhos, para os seus parentes, para os seus coleguinhas na vizinhança, para os seus coleguinhas na escola. Como é tão bom contar para os outros que Jesus é o nosso melhor amigo e Salvador, que um dia Ele morreu lá na cruz só para nos salvar. Então, cumpram esse ide de Jesus. Foi uma ordem que Ele deu para você que já aceitou Ele no coração. Ele disse: ide por todo mundo. E fazer o quê? Pregai o evangelho. E faz a quem? A toda criatura, criança, jovem, idoso, não importa. Foi gente, nós temos que falar de Jesus, não é verdade? Como é tão bom fazer isso. Ah, crianças, hoje nós temos outro pedacinho. Hoje temos novo pedacinho da Bíblia para aprender. E nós já aprendemos várias vezes que a Bíblia é a palavra de Deus. Então hoje, antes de aprender o novo pedacinho, vamos cantar a nossa música que a gente sempre canta, não é? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos cantar? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. E é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós já aprendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em 2 partes. A primeira se chama o Antigo Testamento. A segunda, o Novo Testamento. E ó, crianças, hoje o nosso pedacinho novo está na segunda parte da Bíblia. Quer dizer que está no Novo Testamento. E sabe, crianças, hoje nós vamos aprender um pedacinho que está num livro que foi o apóstolo Paulo, o nosso missionário, que escreveu. Ele escreveu várias cartas e hoje nós vamos aprender um pedacinho que está na carta aos Filipenses. Olha o que diz aqui. Filipenses, capítulo 4 e versículo 4. Então eu vou ler aqui na Bíblia o que diz aqui. E sabe, crianças, antes de eu ler aqui na Bíblia, eu quero perguntar a você uma coisa. Olha, quantas vezes, né? Você se alegra com alguma coisa que você ouve. Às vezes você está em casa e você está tanto querendo, né? Uma coisa gostosa para comer. E papai, ele chega e ele fala:
Então, filhos, eu trouxe chocolate e todo mundo fica alegre, não é verdade? Quem não gosta de chocolate, não é? Ah, chocolate! Todos vão correndo porque querem receber o chocolate. Mas, às vezes, né? Você está em casa também e mamãe, ela às vezes vai falar assim: filhos, agora é hora de fazer a tarefa. Vamos limpar o quintal. E você não fica tão feliz, não é verdade? Ah, crianças, às vezes a gente ouve coisa que dá alegria. E às vezes a gente ouve coisas que dá tristeza, não é verdade? Mas a palavra de Deus ensina que nós devemos sempre estar alegres. Nunca devemos ficar tristes, nunca devemos ficar murmurando, e nem ficar zangado, e nem querer brigar. Porque a Bíblia manda a gente ficar sempre alegres. Escuta o que diz aqui na palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 4 e versículo 4. Olha, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele falou assim, ó. Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, crianças, regozijar-se é alegrar-se. Tem uma outra tradução que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, o apóstolo Paulo, ele mandou que nós devemos nos alegrar. Deus, ele quer que nós nos alegremos. E ele repetiu essa frase: alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Por quê? Porque nós devemos ter uma vida de alegria. Nós devemos ter uma vida de paz, de esperança. Sempre lembrando que o nosso Jesus, ele está conosco sempre. Mesmo crianças, quando vê a dificuldade, às vezes vem doença, às vezes vem tristeza, às vezes vem até um luto na nossa família, alguém morre. Mas, crianças, nós temos que ter essa alegria, essa paz. Isso é o fruto do Espírito. E todo crente precisa ter o fruto do Espírito. E um fruto do Espírito, né? É a alegria. Então, quando a palavra de Deus diz alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos quer dizer alegrai-vos sempre no Senhor, é para todo tempo estarmos alegres. Não vai ter tempo ruim de ficar de cara feia e remungando e murmurando. Nós temos que ficar sempre alegres no Senhor, porque Ele está conosco e Ele prometeu que Ele vai cuidar de nós. Então, nós vamos aprender o nosso pedacinho. Aqui no livro, né? Tá um pouco de, assim, não é igual a tradução que eu gosto da minha Bíblia, né? Que é a Corrigida Fiel. Mas diz assim, ó, que é a mesma coisa, né? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E foi o apóstolo Paulo que falou assim, inspirado por Deus. Ele deu essa ordem para cada um de nós que já somos salvos. Vivam alegres no Senhor. O que é alegrar-se? É estar cheio de alegria, é estar com esperança, é estar em paz, é estar assim, gozando, não é? A vontade de Deus. Então, meus queridos pequeninos, vamos nos alegrar no Senhor. Isso está no livro de Filipenses, capítulo 4 e versículo 4. A semana que vem continua o mesmo pedacinho, mas vamos procurar aprender, viu, crianças? Vamos procurar aprender. Então, é uma tarefinha para você estudar todos os dias. Você que não sabe ler ainda, peça a mamãe, peça ao seu tio, peça a vovó, peça alguém que já sabe ler para ajudar você a aprender esse versículo e falar bem bonitinho, né? Na semana que vem, tá bom? Então, vamos falar mais uma vezinha. Hoje todos podem aprender, né? Todos poderão aprender, porque não é tão grande, as palavras são fáceis, então até os pequeninos vão poder aprender. Se você não conseguir tudo, essa semana você aprende alegre-se sempre no Senhor. Pronto. Aprende até aí, a semana que vem aprende o restante. Mas os grandes já podem aprender todinho, não é verdade? Então vamos dizer juntos, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O que é que diz lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi,
alegrem-se. E olha, quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, ele estava, crianças, muito passando dificuldade, muito passando tristeza, mas não quer dizer que o servo do Senhor ficou triste. Mesmo na dificuldade, em meio aos problemas, ele estava sempre alegre e passou isso para nós. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então é o nosso pedacinho para essa semana. É a semana da criança. Queremos que você brinque, queremos que você se divirta bastante, queremos que você faça passeio, não é, com seus pais, com seus avós. Aproveitem essa semana e gostem bastante da semana da criança, mas nunca esquecendo de tomar o seu tempinho com Deus. É tão bom. Tem uma musiquinha que diz assim, né? Que fala da horinha com Deus. Semana que vem vamos cantar essa musiquinha que fala: que sossego, que doce paz ao coração a Bíblia traz. Que sossego, que doce paz a minha horinha com Deus. E tão bom ter a nossa horinha com Deus cada dia. Cada dia você toma café, cada dia você almoça, cada dia você janta à noite, cada dia você lancha, não é? Então, cada dia você precisa também ter a sua horinha com Deus, o seu tempo de devocional, aprendendo a Bíblia, orando, estudando. É assim que você pode ser um missionário, é assim que você pode sentir compaixão pelas crianças, das pessoas que estão lá no mundo, que ainda não conhecem a palavra. E é assim que você pode fazer, tá bom, crianças? Então, nós vamos cantar uma música antes de nossa lição hoje, que vai muito com nossa lição. É um cântico missionário também. Fala que nós devemos falar de Jesus, que nós devemos contar a história de Jesus, não é? Falar para outros que ainda não conhecem e sempre nos alegrar. Como é tão bom sempre viver alegres. Então, vamos cantar Eu Quero Servir a Jesus. Cante comigo. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Mais uma vez. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Isso mesmo, que você coloca no seu coração esse desejo de servir ao Senhor, de contar a história do Senhor, de mostrar a glória do Senhor, como Paulo fez. Crianças, Paulo, nós vimos, né? Que o apóstolo Paulo, ele estava sendo mesmo um grande missionário. Nós podemos lembrar quando ele estava lá, não é? Naquela cidade onde ele foi apedrejado. Primeiro, eles queriam, né, honrar Paulo e Barnabé, colocar coroas de flores, né, neles, trouxeram bois para fazer sacrifício, tudo enfeitado. Mas quando Paulo disse não, nós podemos lembrar, crianças, que eles apedrejaram o apóstolo Paulo, né? Aqueles próprios que estavam ali querendo adorar, dizendo que ele era um deus, que ele era o Mercúrio, não é? E que Barnabé era o Júpiter. De repente, eles se enraivaram, ficaram todos enraivecidos e queriam apedrejar. E realmente, eles atiraram muitas pedras no apóstolo, que ele caiu, ele foi para o chão, a ponto que eles pensaram que ele estava morto, não é? Mas nós vimos como Deus
fez aquele milagre maravilhoso lá em Listra, não é? Foi sim, ali naquela cidade de Listra, crianças. Deus fez aquele segundo milagre, já tinha feito o primeiro, curando aquele homem que era coxo, aleijado. E agora Deus estava curando Paulo novamente. Paulo levantou-se e Paulo foi para a casa dos irmãos cristãos, ficou ali aquele dia, no dia seguinte viajou, ele não parou. Sabe, crianças, agora Paulo estava começando mais uma viagem. Sim, crianças, era a sua segunda viagem missionária. E sabe, dessa vez, quando o apóstolo Paulo foi fazer sua segunda viagem missionária, ele preferiu ir com Silas. Agora ele já não foi com Barnabé. Ele chamou Silas, crianças, que também era um missionário, ia ser o seu companheiro. E Paulo e Silas se prepararam para fazer a segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo não foi sozinho com Silas, não. Ele chamou uma terceira pessoa para ir com ele. Sabe quem foi essa terceira pessoa? Timóteo, crianças. Timóteo era um jovem, tão jovem, mas um jovem dedicado, um jovem que amava a Deus. E ele morava lá em Listra, onde o apóstolo Paulo foi apedrejado. Mas, crianças, Paulo conheceu Timóteo ali em Listra, e Timóteo ficou um grande amigo de Paulo, e Paulo sentiu no coração levar Timóteo com ele, uma terceira pessoa. E agora, lá vão os 3 missionários, né? Eles foram, crianças, para outras cidades, fazendo sua segunda viagem missionária. E a Bíblia diz que eles foram viajando. Eles, crianças, atravessaram o mar Mediterrâneo e foram para uma cidade, uma das maiores cidades na Macedônia, chamada Filipos. E sabe, quando eles chegaram ali em Filipos, logo Paulo, crianças, continuou. Ele tinha uma sede para falar de Jesus, a anunciar o evangelho para as pessoas. E sempre ele queria se alegrar. Ele pregava o evangelho com alegria. Ele não pregava o evangelho com tristeza, carrancudo, sisudo, não. Ele ia sempre alegre, falando às pessoas do Senhor Jesus. E quando ele chegou ali em Filipos, era uma cidade bem grande. E Paulo, ele foi anunciando a palavra. Ele ia, crianças, falando às pessoas que Jesus é o Salvador, que nós somos pecadores. E certamente Paulo contava, não é? O seu testemunho. As pessoas estavam ouvindo. Mas sabe, naquela cidade de Filipos, quando ele chegou ali, que ele começou a pregar o evangelho junto com Silas, a Bíblia nos conta que tinha uma moça. Essa moça aqui, crianças, a Bíblia chama essa moça de cartomante. Sabe, essa moça tinha um espírito maligno, ela era uma cartomante, ela gostava de adivinhar. E ela, crianças, dava muito dinheiro para aqueles homens empresários, né, que eram negociantes, que viviam assim, vendendo, e naquela vida de comerciante, né? Ela ficava adivinhando as coisas por aquele espírito maligno, e então ela dava dinheiro, ela dava bastante lucro para aqueles homens. E naqueles dias que Paulo e Silas estavam ali em Filipos, a Bíblia diz que quando eles estavam falando de Cristo, falando do evangelho, andando pelas ruas, aquela moça que era uma cartomante, que era movida ao inimigo, ao Satanás, ela ia, andando atrás de Paulo e Silas. O Paulo, né, ia mais pregando, Silas também ajudando Paulo, e aquela moça ia atrás. Sabe o que ela gritava? Escute o que ela dizia, crianças, atrás deles. Olha aqui. Essa moça que tinha um espírito de adivinhação, escute como diz aqui. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro para os seus senhores. Ela dava um lucro porque ela adivinhava as coisas e eles iam ganhando dinheiro. E ela foi seguindo Paulo e Silas e gritando. Seguindo a Paulo e a Silas, né?
clamava dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ó, crianças, esta daqui não estava movida a Deus, não, mas ela falava uma verdade. Ela falava uma verdade. Ela dizia: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E esses homens eram servos do Deus Altíssimo. Mas só, crianças, que esta jovem, ela não estava falando isso para ajudar Paulo e Silas, não. Ela estava falando isso movida ao inimigo, para causar confusão, para que Paulo e Silas pudessem ser expulsos da cidade. Não era como uma coisa boa que ela estava falando, porque ela estava sendo movida pelo espírito mau. E sabe, crianças, há alguns dias, ela foi gritando atrás de Paulo e Silas, enquanto eles pregavam, ela falava, ia seguindo eles e gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo começou a orar. Ele sabia que aquilo não era normal. E ele ficou orando, pedindo: Deus, me ajuda, Senhor. Ele ficou triste? Não. Ele continuou alegre, pregando a palavra, mas orando: Senhor, me mostra, Pai, o que é isso? E Deus mostrou que aquilo não era uma coisa boa. Então, crianças, um outro dia, quando ela foi atrás deles, gritando as mesmas palavras: estes homens que anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. De repente, crianças, Paulo parou assim, olhou para trás e falou para aquela jovem com autoridade. Ele sabia que aquilo era um espírito maligno, então ele ordenou que aquele espírito maligno saísse da jovem. Olha o que ele falou. Voltou-se Paulo bem rápido e disse àquele espírito mau: em nome de Jesus Cristo te ordeno que saia dela. Ó, crianças, Paulo não tinha medo. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E ele não teve medo, cheio de autoridade. Ele falou: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Paulo falou assim, no mesmo momento, na mesma hora, saiu. Na mesma hora, crianças, o espírito saiu. Aquela jovem ficou livre. Ela não era mais uma escrava de Satanás. Não, crianças. Agora ela era diferente. Até o seu semblante mudou. E foi tão diferente, foi tão bom. Ela sentiu um alívio. Mas sabe? Agora ela não fazia mais adivinhação. Agora ela não dava mais lucro para aqueles senhores, aqueles comerciantes. E crianças, quando eles perceberam, quando eles viram que aquela moça não mais estava dando lucro para eles, eles começaram a acusar Paulo, a acusar Silas. Eles começaram a brigar. Eles gritavam: olha, esses judeus entraram aqui em Filipos e estão ensinando outra doutrina. Eles estão trazendo aqui outra doutrina. Eles ficaram mesmo muito cheios de ódio, crianças. Ficaram cheios de raiva. Olha o que diz aqui. Que eles, crianças, estavam tão cheios de raiva, porque perderam a esperança, perderam o seu lucro, tudo estava perdido. Então eles prenderam Paulo e Silas. Oh, crianças, levaram Paulo e Silas para a praça. E lá na praça eles chamaram aqueles homens, os magistrados, os prefeitos, as pessoas que lideravam ali as autoridades. E eles disseram: olha o que eles disseram: estes homens, sendo judeus, eles perturbam a nossa cidade. Eles estão trazendo aqui outra doutrina que não nos é lícito receber. Eles estão trazendo aqui a doutrina dos romanos. Esses homens têm que ter um castigo. E eles, crianças, fizeram um alvoroço tão grande na cidade que os magistrados deram ordem para espancar Paulo e Silas. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, crianças,
apanharam bastante, tomaram muitas chicotadas, sabe? Eles tiraram as roupas, as capas de Paulo e Silas, bateram neles, nas suas costas, que as costas ficaram ensanguentadas. E crianças, não só bateram, né? Toda chicotada, até que ensanguentaram, mas além disso, mandaram crianças que eles fossem para a prisão. Olha, nós lemos na Bíblia que depois de tanto apanhar, ainda crianças foram para a prisão. Escute o que diz aqui. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Tá vendo, crianças? Que tristeza. Mas será que Paulo e Silas estavam tristes depois de tanto apanharem, serem presos? Crianças, eles foram levados para uma prisão escura. Eles colocaram nos pés de Paulo e Silas, ó, uns troncos, tá vendo? Uns troncos pesados, amarraram com correntes. E depois, crianças, colocaram ele numa cela escura, cheia de grade. E eles tinham que passar a noite ali. Oh, mas a Bíblia diz que Paulo e Silas não estavam tristes. A Bíblia diz, crianças, que eles ficaram ali naquela escuridão. Não tinha nem uma velinha, nem uma luzinha. Estava tudo escuro. Mas mesmo assim eles tinham a luz de Deus. Eles eram do Senhor. Jesus estava ali ao lado deles. E a Bíblia diz que quando era bem tarde da noite, perto de meia-noite, eles começaram a cantar. Eles não ficaram murmurando. Eles não ficaram resmungando. Eles não ficaram chorando tristes, não, crianças. Estavam sentindo dores? Claro que sim. Estavam sentindo dores. Mas, crianças, eles estavam alegres no Senhor. Eles sabiam que Jesus estava perto deles. Então, naquele momento tão difícil, tão triste, eles estavam alegres, sabe, fazendo o quê? Orando e louvando a Deus. A Bíblia nos conta que eles estavam louvando, cantando hinos de louvor. Ó, crianças, os outros prisioneiros ali, certamente que à noite eles xingavam palavrões, eles se irritavam, eles murmuravam. Mas esses dois que estavam ali agora não estavam fazendo isso. Eles estavam se alegrando no Senhor. Crianças, quantas vezes você tem passado dificuldade? Tristeza vem, mas você precisa continuar alegre. O que é que diz o nosso pedacinho de hoje? A palavra de Deus nos ensina que devemos sempre nos alegrar no Senhor. Sim, crianças, nós não podemos perder a nossa alegria em Cristo, porque Ele mesmo é a nossa alegria. Então nós temos que estar alegres sempre. Quando vier dificuldade em sua vida, problemas para enfrentar, nunca perca a alegria. Deixe sempre a alegria fluir do seu coração, que as pessoas possam ver que você tem a luz de Jesus, que você é alegre e que venha o que vier, a alegria do Senhor é a sua força. Faça isso, procure se alegrar sempre. Paulo e Silas estavam alegres lá naquela prisão, altas horas, quase meia-noite, e eles cantando, orando, louvando ao Senhor. Os outros presos estavam assustados. O que é isso? Quem são esses homens? Uma hora dessa, cantando desse jeito, dessa altura, louvando? Eles não podiam entender. Mas Paulo e Silas estavam realmente, né, demonstrando a sua gratidão a Deus, o seu louvor, a sua alegria. E sabe, de repente, meia-noite, enquanto eles estavam louvando e cantando e orando, ouviu-se um barulho. Ouviu-se um barulho tão forte, crianças, e o chão começou a tremer. Logo parece que soltaram até as correntes dos pés de Paulo e Silas, porque foi um terremoto muito forte, um barulho. Ouviu-se um barulho tão grande. E as correntes se soltaram. Eles agora estavam livres. Crianças, se eles quisessem, eles podiam até sair dali, podiam fugir. Porque as portas da prisão se abriram com aquele terremoto. Eles estavam livres, não estavam mais amarrados com correntes. Oh, crianças, eles estavam ali prontos até para fugir se quisessem. Mas será? Será que eles fugiram? Vocês sabem que não, né?
Eles continuaram ali. E crianças, o que foi que aconteceu? Depois que veio aquele terremoto, Paulo e Silas estavam livres. Será que eles continuaram ali, louvando ao Senhor? Nós vamos continuar na próxima semana. Mas essa semana, quero deixar um desafio para você. Se você passar dificuldade, passar tristeza e você continuar alegre, como Paulo e Silas, naquele meio de tanta tristeza, tanta provação, sentindo dores e se alegrando no Senhor, se você fizer assim também, conte pra gente. A semana que vem, eu quero saber se você ficou alegre em meio à tristeza, provação, problema, ou se você resmungou, murmurou. Lembre-se, lembre-se, lembre-se que venha o que vier, nós temos que ficar alegres, nós temos que nos alegrar no Senhor sempre, porque Ele diz isso na sua palavra, Filipenses 4 e versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, sempre, não é de vez em quando, é sempre. E o apóstolo ele fala, novamente lhe direi, alegrem-se. Ela está repetindo para que a gente nunca esqueça que precisamos nos alegrar sempre. Tá bom, crianças? Então, nós vamos nos ver a semana que vem. Terminando nossa aulinha hoje, tem uma musiquinha que diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Tenha uma semana alegre, um feliz dia da criança, uma semana abençoada, gozando a vida com Jesus no coração, tá bom, crianças? Vamos orar. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso Pai querido, nosso Deus, nós queremos, Senhor, te louvar por mais uma semana que chegou. Abençoa essa semana, a semana da criança. Cuida de nossas crianças, Senhor. Livra-as do mal, ó Pai. Protege cada uma criança. Esteja com aquelas que estão com problemas, que estão doentes, que estão com tristeza. Ó Pai, dê alegria no coração de nossas crianças e nos abençoe, ó Pai, com tudo que vamos fazer essa semana. Fica conosco, nosso Deus. Nós dedicamos ao Senhor a nossa vida e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ó crianças, a semana que vem não garanto gravar a lição, porque eu vou viajar, tá bom? Vou viajar para o sul da Bahia, vou para Itabuna, fazer um trabalho com crianças e só volto na sexta-noite. Então, se der no sábado, a gente vai gravar. Se não der, só no outro sábado. Mas eu vou me esforçar para a gente gravar na semana que vem, tá bom? E Deus abençoe você. Boa semana e a gente se vê. Beijo, meus amores. Tchau. Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, meus amores. Boa semana.